Excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro-relator Gilmar Mendes, a quem tive a honra de chamar de professor na UNB, egrégio Supremo Tribunal Federal. O processo em questão possui uma relevância ímpar na Justiça do Trabalho, pois ditará os rumos das relações trabalhistas e o papel desempenhado por sindicatos nas relações coletivas. Mas além desta importância, há uma também de cunho pessoal, pois a sustentação em questão era para ter sido realizada pelo meu pai, Vitor Russomano Júnior, advogado que atuou a sua vida inteira perante o colendo Tribunal Superior do Trabalho, mas que infelizmente um câncer inclemente ceifou sua vida no início deste ano. Cabendo a mim então a responsabilidade de realizar essa sustentação oral. E perante as diversas conversas que eu tive com ele nos últimos tempos, discutindo este caso, duas questões me chamaram muito a atenção, que eu gostaria de apresentar inicialmente nessa sustentação, pois bem aplicadas ao caso concreto. O primeiro deles seria um antagonismo entre o princípio protecionista e o princípio da autonomia coletiva no direito do trabalho. Isto porque é elogiável o protagonismo, novamente, e o aspecto precursor do direito do trabalho em aplicar um princípio protecionista aos empregados, principalmente diante de dispositivos e de aspectos que desequilibram a relação de empregados e empregadores, notadamente o aspecto econômico distante entre eles e a própria existência de subordinação de um para com o outro. Mas este princípio protecionista, ele deve ser restrito ao direito individual do trabalho, não podendo ser aplicado por aspectos inclusive constitucionais no direito coletivo, ora discutido. Esta relação antagônica entre eles se encontra inclusive na própria Carta Magna. A regra geral disposta no artigo 7º, 26 da Constituição dispõe a autonomia coletiva das partes. Mais do que isso, a Constituição Federal faz exceções a si mesma quando trata de aspectos protecionistas aos empregados. O artigo 7º da Carta Magna, nos seus incisos 6º, 13º e 14º, faz importantes exceções a protecionismos e aspectos garantidores dos empregados de extrema relevância, como jornada e salário, e faz a possibilidade de negociações coletivas disporem de forma contrária àquela disposta na Constituição. Pois bem, o protecionismo em questão, quando aplicado diante de uma relação coletiva, pode gerar resultados inclusive prejudiciais, não somente a empresas, como também aos próprios empregados. Cito um exemplo recente aqui de um cliente do escritório, uma empresa têxtil no interior do Nordeste, que dispôs, juntamente com o sindicato, um instrumento coletivo e uma cláusula que tratava do elastecimento do período anterior à jornada, entendendo que aquele período não seria tempo à disposição. Os 20 ou 30 minutos para isso eram destinados principalmente à alimentação daqueles empregados, que era fornecida gratuitamente pela empresa. O TST, colhendo o TST, resolveu então aplicar a súmula 449, declarando a invalidade desta norma coletiva. O resultado foi que este período foi então objeto de condenação de horas extras. Mas mais do que isso, a própria empresa, diante desta benesse, acabou cancelando o elastecimento e, consequentemente, o fornecimento gratuito de alimentação para estes empregados. Resta claro que a aplicação do princípio protecionista, neste caso concreto, prejudicou não apenas a empresa, mas também aos próprios empregados, motivo pelo qual seria necessária não a sua aplicação, mas sim a aplicação do princípio da autonomia coletiva, disposto, como falado, no artigo 7º, 26 da Constituição. E um aspecto secundário, mas ainda assim de quase igual importância e discutido, era o fato de que o protecionismo da Justiça do Trabalho, ele também é aplicado algumas vezes, inclusive em jurisprudências, fazendo com que institutos trabalhistas, por possuírem algumas situações fraudulentas e excepcionais, seriam integralmente esvaziados. Pois bem, estas exceções e estas fraudes, apesar de existirem,
não podem afastar também o princípio da autonomia coletiva. Caberia à Justiça do Trabalho reforçar a regra geral e a existência desses institutos e coibir concomitantemente as exceções irregulares. O caminho desta aplicação já está sendo inclusive trilhado pela Egregia STF. E eu cito um recente instituto trabalhista, o próprio PDV, o Programa de Demissão Voluntária, que previa uma quitação ampla do contrato de trabalho, inclusive garantindo àquele empregado que aderisse um bônus pecuniário. A Justiça do Trabalho possuía a jurisprudência de que a norma coletiva de que fixava, disciplinava o PDV seria inválida e, inclusive, não haveria qualquer compensação do bônus pecuniário para com os débitos trabalhistas constantes de qualquer processo trabalhista. O egrégio STF, ao contrário, acabou validando o Instituto no julgamento do recurso extraordinário 590-415 de Santa Catarina em 2015. E este entendimento, não obstante ser diametralmente oposto àquele do colendo TST, não fez com que aquelas situações pontuais de fraudes ou de coação por parte do empregador ao determinar o PDV continuassem existindo, pois manteve-se a responsabilidade da Justiça do Trabalho em coibir estes casos, ainda que o Instituto em si permanecesse validado pelo julgamento do egrégio STF. Um outro exemplo ainda mais recente de um instituto trabalhista validado por esta colenda corte e que não resultou em qualquer tipo de precarização, digamos assim, é a própria questão da terceirização. Julgado recentemente em 2018 na DPF 324, este instituto foi tido como validado, inclusive com argumentações da ministra Carmen Lúcia, afirmando que a terceirização, se proibida, poderia fazer com que empresas deixassem de criar postos de trabalho. Mas, ainda que a terceirização fosse validada, não haveria a impossibilidade, e como não houve, da Justiça do Trabalho de coibir as fraudes nestes casos. A aplicação recente de distinguishing pelo colendo TST e pela jurisprudência trabalhista, que quando verificado, comprovado nos autos, a existência de fraude, como por exemplo de subordinação na relação trabalhista, de terceirização, ainda assim haveria o vínculo direto com o tomador de serviços. Pois bem, estes exemplos mostram o caminho trilhado pela egrégio STF. São institutos trabalhistas validados, principalmente quando discutidos no âmbito coletivo. O mesmo entendimento de validação deve ser aplicado neste processo em particular, afastando a aplicação do Instituto Protecionista Trabalhista e garantindo a observância ao princípio da autonomia coletiva. Tratadas tais premissas, é necessário então voltarmos os olhos ao caso concreto. O processo em questão discute a validade de uma norma coletiva que dispunha sobre o trajeto de ida e volta ao trabalho e o pagamento de horas extras como horas in itinere deste período. O colendo TST aplicou a seguinte tese: o sistema de proteção e prevalência da autonomia privada coletiva encontra limites nos princípios e normas que compõem o ordenamento jurídico como um todo. Dentre eles, limita-se a atuação dos sindicatos no tocante a cláusulas abusivas e que dispõem a respeito de renúncia de direitos. A elasticidade da norma coletiva é autorizada, desde que não tenha como consequência a supressão do direito instituído por norma legal. Neste contexto, esta colenda Corte Superior possui um entendimento segundo a qual o artigo 58, parágrafo 2º da CLT é considerado norma de ordem pública, não podendo assim ser fruto de transação entre as partes negociantes a supressão da matéria nele preceituada. Em suma, o colendo TST possui o entendimento de que quando uma norma coletiva ela flexibiliza ou de qualquer forma suprime um direito previsto legalmente, haveria renúncia a esse direito. Mas esta tese data venia é uma aplicação do princípio protecionista trabalhista, que não deve ser aplicado, como vimos, no âmbito coletivo. Pois, no âmbito coletivo, as partes negociantes estão, inclusive, conforme princípios coletivos constitucionais, em pé de igualdade, possuindo paridades de poderes. Então, um direito legal, ou às vezes até constitucional, que se encontra flexibilizado no instrumento coletivo,
não pode traduzir uma renúncia a este direito, pois há concessões e benefícios mútuos entre ambas essas partes. Como exemplo, o próprio caso em concreto. Se discute a validade de uma única norma que, em tese, teria suprimido um direito legal, mas não se verifica o todo desse instrumento coletivo, que abarca mais outras 33 cláusulas, e dentre estas cláusulas, diversos direitos concedidos como de forma liberal pela própria empresa. Posso citar aqui abono salarial, auxílio material escolar, refeições, plano de assistência médica, plano de assistência odontológica, auxílio funeral, gratificação à aposentadoria e adicional de horas extras de 75%. Diante deste cenário, não é possível verificar a existência de uma renúncia de um direito, mas sim partes em igual poder que negociaram concessões prevendo benefícios mútuos. Também não é possível verificar que os empregados, diante deste número muito superior de benefícios, estariam numa situação pior do que estaria caso não houvesse esse instrumento coletivo. Por fim, gostaria apenas de algumas maiores considerações. A declaração de invalidade dessas normas coletivas, de prevalência do legislado sobre o negociado, acabaria acrescentando um número superior de litígios judiciais e também um incremento da insegurança jurídica, permitindo inclusive, como acontece atualmente, que os próprios sindicatos que firmam essas cláusulas as questionem posteriormente na Justiça do Trabalho. Ao contrário, caso se declare a validade da norma coletiva, não há um afastamento do protecionismo nem do protagonismo da Justiça do Trabalho, que continuará coibindo as exceções e as fraudes da forma como sempre vem fazendo. Mas também é certo que é necessário que haja uma adaptação e uma atualização da jurisprudência trabalhista para as proteções legais e para as cenas modernas das relações trabalhistas. Como um exemplo mais do que contemporâneo, a própria situação da pandemia que ainda vivemos atualmente do coronavírus. Pois as relações trabalhistas se alteraram não no período de meses ou no período de anos, mas sim no decurso de alguns dias. E também é certo que se verificou que instrumentos coletivos firmados com o protagonismo de empresas e sindicatos, eles conseguiram disciplinar estas relações de trabalho de forma muito mais célere e dinâmica do que quaisquer medidas governamentais, do que qualquer dispositivo de lei. E, inclusive, estas alterações coletivas foram visando proteção de emprego, garantindo, então, uma situação mais benéfica a ambas as partes. As negociações coletivas não podem ser um transatlântico a manobrar as correntezas ágeis e sempre dinâmicas das relações trabalhistas. É necessário conferir uma celeridade e uma efetividade aos instrumentos coletivos. E só é possível assim fazer obedecendo e dando prevalência do negociado sobre o legislado, observando então o artigo 7º, 26 da Constituição e não aplicando de uma forma indiscriminada o princípio protecionista. Motivo pelo qual torna-se necessário, torna-se mister neste caso, a declaração de validade da cláusula coletiva à hora em discussão e a própria aplicação de tese, no sentido de que, havendo uma cláusula coletiva dispondo, flexibilizando, alterando ou suprimindo algum direito infraconstitucional, torna-se necessária a sua aplicação. Pelo conhecimento e provimento, obrigado.